Fala galera, aqui é a Estefânia. Eu vou estar mostrando como é que faz para baixar e instalar a ferramenta Microsoft SQL Server, que ela tem mais de uma versão ali e tal, e pode dar uma confundida na hora de instalar. Então a gente vai estar baixando ali e tudo mais. E depois também o meu amigo Felipe, ele vai estar mostrando como é que faz as tabelas e tudo mais dentro da própria ferramenta. Mostrando também se tem alguma diferença para o MySQL, PostgreSQL e tudo mais. Então é isso, bora para o download. Eu vou estar deixando também o link aqui do site da própria Microsoft, que é onde que baixa, na descrição. Entrando aqui, a gente vai se deparar com essa tela, a gente rola aqui para baixo. Aqui tem as versões, ó. A versão local, que é para criar um servidor local. Tem a versão Azure, que seria como uma nuvem, né? A gente baixa ali na nuvem. A versão desenvolvedor, que é a versão que a gente vai baixar. E a versão Express, que é uma versão mais enxuta, onde ele dá uma limitada ali nas funções dele. A gente vai baixar essa versão aqui. Aqui na hora de baixar, a gente tem que cuidar uma coisa. Vai depender muito do foco que tu quer criar a criação do banco de dados. A versão standard é para tipo pequenas empresas que não precisam de tanta coisa na ferramenta. E daí tem a versão enterprise que é para empresas maiores, que vai ter um banco de dados maior, vai precisar de mais escalabilidade. Então eu vou baixar então a versão enterprise, que já vai ser a mais completa, né, para a gente fazer a demonstração do banco de dados. Aí ele já vai baixar ali, ó, baixando. Aí depois a gente vai baixar a parte da interface, que é a parte que a gente vai usar para criar as tabelas, criar o banco de dados. A gente vem aqui em ferramentas e drivers do SQL. Aí vai abrir essa parte aqui. A gente vai baixar o SQL Server Management Studio, que é a parte da interface do SQL. Aí a gente clica aqui em Saiba Mais. Aí vai abrir essa outra parte aqui. A gente vem aqui na última versão, né, que já aparece aqui em cima no botãozinho azul, baixar o instalador do SQL Server Management Studio 22, que é a última versão que tem disponível. A gente clica para baixar, ele já vai para o download. Aí depois de baixado, ela vai aparecer os dois aplicativos aqui nas duas ferramentas, né? Aqui na área de trabalho ou nos downloads ali, daí só procurar os arquivos. Então a gente vai abrir primeiro o SQL Server, que é esse daqui. Vai fazer a instalação. Ali autoriza, né? Aí vai abrir essa tela aqui. E após carregar ali, vai aparecer essas três opções aqui. A gente vai em Custom. Aqui vai aparecer onde vai baixar a ferramenta, né? A gente clica em Install. Aí vai fazer o download. O download ele pode demorar um pouquinho, então eu vou cortar o vídeo aqui para ir mais rápido. Beleza, já baixou aqui então, já carregou. Aí vai abrir essa tela aqui pra gente. Nessa parte aqui a gente vê que tem várias opções aqui aparecendo, mas a gente vai na parte de instalação. Clicando aqui, tem essas opções também, a gente vai clicar na parte de nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação existente. Aqui ele vai fazer meio que uma busca para ver se tem algum tipo de atualização, alguma coisa do tipo. Como a gente não tinha ainda a ferramenta, então automaticamente ele não vai atualizar nada, né? Já está baixando a versão mais atualizada que tem. A gente tem que esperar carregar aqui, demora um pouquinho, então eu vou cortar aqui o vídeo. Carregou aqui então, aí essa parte que a gente não mexe em nada, deixa como tá aqui. Aí clica em avançar. Aqui também é os termos de uso, né? A gente só clica aqui em aceita as condições de termos de licença. Avançar. É que ele vai estar fazendo o download certinho. Ó, aqui tem uma parte que aparece por causa. Aparece um pontinho de aviso aqui, porque a gente tem o firewall do Windows ativado, né? Mas é bem fácil para desativar, eu vou mostrar para vocês. Ó, a gente vai estar abrindo o painel de controle do computador, então. Aí a gente vai aqui na opção Windows Defender Firewall. A gente clica. Aí aqui ele vai estar ativado, né? Que é a parte de segurança do computador. A gente vai aqui em ativar ou desativar o Windows Defender Firewall. A gente vem aqui, marca como desativar desativado. Aí depois, depois de instalar, a gente pode voltar aqui e ativar de novo. Aí voltando para cá, então, depois de desativar, a gente vai em avançar. Aqui nessa parte a gente desmarca a extensão do Azure, porque a gente não vai querer baixar na nuvem, né? Daí aqui vai ficar também como não tem como tu marcar nada, então só clique em avançar. Ó, aqui também é todas as partes que ele vai instalar, né? Os requisitos ali e tudo mais, as ferramentas que ele vai usar dentro do banco de dados, a gente seleciona tudo também. Aí clica em avançar.
Aqui é a parte onde tu pode renomear ali como é que vai ficar aparecendo no computador o nome do arquivo, da ferramenta, né? Dá pra clicar aqui em renomear, criar um outro nome, né? Ou deixar aqui em instância padrão. Eu vou deixar a instância padrão, que pra mim é melhor. Aí clique em avançar de novo. Aqui também a gente não mexe em nada, deixa assim, clique em avançar. Ó, aqui daí mostra tudo que ele vai estar baixando no computador. Aqui é a parte onde a gente vai criar a senha para acessar o banco de dados, tá? Tem a opção aqui de modo de autenticação do Windows, que tu vai entrar com a senha do teu computador. E o modo misto, autenticação do SQL Server e do Windows. Aqui tu pode colocar o modo misto. Aí tu vai criar uma senha. Aqui eu vou criar uma senha para a gente acessar o banco de dados. E essa senha aqui vai aparecer quando a gente for abrir ali a ferramenta. Aí a gente cria a senha aqui. E aqui em adicionar usuário, a gente vai adicionar o usuário, que é a gente, no caso, né? O nome do nosso computador. E vai clicar em avançar. Aqui a gente vai deixar em modo tabela, que é esse modo multidimensional que é para outros tipos de ferramentas. E para modo de SQL a gente deixa em modo tabela. A gente vem aqui também, adicionar usuário, vai aparecer o nome do usuário do computador, clique em avançar. Aqui é a porta que ele vai fazer a instalação, o nome que ele vai ficar aqui também. Aí aqui a gente clica ali, deixa marcada a opção criar um novo certificado SQL, porque a gente ainda não tem baixado, então não tem motivo para marcar o existente. A gente vai criar um novo aqui. Clique em avançar. A cliente clica em avançar também, não mexe em nada. Ó, aqui ele vai estar mostrando tudo que ele vai baixar no computador, os arquivos que ele precisa baixar para a criação das tabelas e tudo mais. É bastante coisinha. A gente clica em instalar agora. Aí é só aguardar a instalação. Ele demora um pouquinho, tá? Às vezes ele pode travar aqui a barrinha e ficar carregando os nomes, mas isso é normal, ele vai estar baixando normalmente. Então eu vou cortar o vídeo aqui, quando estiver pronto a gente continua. Aí agora, finalizou a instalação, né? Vai aparecer aqui tudo baixado. A gente pode vir aqui em fechado, a gente vai baixar agora a interface do programa. Aí essa tela aqui também a gente pode fechar. Agora a gente vai vir nesse outro arquivo aqui para iniciar a instalação dele. Coloca aqui em sim, autorizar. Aí clicou ali 2 vezes, vai aparecer essa telinha, né, pra gente fazer a instalação. A gente clica ali em continuar, ele vai estar baixando aqui. Aí depois de baixar, ele vai abrir essa tela, né? Aqui algumas ferramentas, extensões que a gente pode adicionar, como IA e tudo mais. Mas para o que a gente vai precisar aqui, não vai ser necessário adicionar nenhuma dessas, caso a pessoa queira colocar, que tem algumas opções, né? Mas a gente vai instalar direto, né? Clica aqui em instalar. Ele vai começar a baixar, então, ali a interface do SQL Server da Microsoft. Aí aqui, após ele instalar, né? A gente pode clicar aqui em OK e dá para fechar aqui também, que ele já vai ter instalado. Aí agora, para a gente acessar, né? A interface ali do SQL Server, o Manager Studio, a gente clica aqui na barra de pesquisa, no caso, na pesquisa SQL Manager Server Manager. Aqui, ó. Esse aqui. Clicou, ele vai tá abrindo aqui a interface gráfica. Aí aqui na hora da gente entrar, a gente pode entrar ali com a conta da Microsoft, com a conta do GitHub, ou a gente pode criar uma conta também. Eu vou colocar aqui ignore e adicione conta mais tarde, pra gente só fazer a demonstração. Aí aqui na parte de conectar o servidor, né, a gente vai normalmente colocar o nome da nossa própria máquina, a não ser que a gente esteja trabalhando para algum servidor, alguma coisa assim. Aí normalmente a gente coloca ali o nome o IP do próprio servidor. Eu vou colocar Stefania. A parte de autenticação do Windows é aquela senha que a gente criou antes, né? Então a gente vai colocar a autenticação do SQL Server, que é para utilizar aquela senha que a gente colocou antes. E o nome do usuário também aparecia antes lá na parte da instalação, que é SA. E aqui também na parte da senha, a gente vai colocar a senha que a gente criou antes, que vai ser a senha de acesso. A gente pode marcar aqui em lembrar senha, aí cada vez que a gente for abrir o banco de dados não precisa ficar colocando aqui de novo, né? Eu não lembro qual que é o nome da minha máquina. Eu posso colocar um ponto, que a própria máquina já vai entender que isso daqui vai ser o nome do próprio sistema do computador. Aí ele já localiza direto. Eu vou deixar aqui certinho. Aqui também é uma coisa bem importante, é obrigatório deixar marcado esse certificado do servidor de confiança, porque se a gente não marca isso daqui, ele não vai conectar com o banco de dados do computador, tá? Ele não vai encontrar.
Então, a gente tem que deixar sempre marcado esse certificado no servidor de confiança. Aí, após colocar essas configurações básicas aqui, a gente clica em conectar para ele já entrar na parte do banco de dados. Ó, pode ver que ele já conectou. Já conectou, então, entrou aqui no banco de dados. Aqui ele não vai ter nada, né? Que esses aqui são os bancos de dados nativos da própria ferramenta, né? Mas a gente pode fazer um teste aqui para ver se vai criar o banco de dados tudo direitinho. Ó, para criar um teste, a gente vem aqui, clica com o botão... Opa! Vem aqui, clica com o botão direito, vai aparecer aqui New Database. Clica ali. Aí ele vai abrir para a gente colocar o nome. Vou colocar aqui teste. Ele já vai criar aqui. A gente aperta em OK. Ó, ele já abriu aqui o banco de dados. Aí a gente vem aqui em nova consulta. E tá aqui, funcionando perfeitamente. Então, basicamente é isso para fazer a instalação e a configuração da ferramenta. Então, agora o Felipe vai estar mostrando mais ou menos como é que funciona ali para a gente fazer a criação de tabela e alguns exemplos bacanas. E era isso. Fala galera, eu sou o Felipe e hoje eu vou estar aqui ensinando para vocês alguns comandinhos básicos, bem rapidinho mesmo, de SQL Server, tá? Na nossa ferramenta aqui do SSMS, perfeito? Então vamos lá. Bom, para a gente poder estar criando um banco de dados, nós vamos usar esse código aqui, tá? Que é basicamente o mesmo do PostgreSQL, que vai ser o Create Database, e a gente aqui vai criar com o nome de teste1, perfeito? Vamos executar aqui o nosso código, concluído com êxito. Se a gente dá um refresh aqui está o nosso banco de dados teste1. E aqui a gente vai clicar quando a gente precisar usar ele, né? Quiser executar algum código dentro do teste1, a gente vai ter que estar usando o comando use, tá? Aqui tá errado. Ó. Aqui, ó. Use. Perfeito. Então, deu certo. E pra gente estar podendo excluir, em vez de só usar o drop database, a gente vai estar tendo que usar o master e alter database teste1 set single user with rollback immediate, tá? E o que isso quer dizer basicamente? Bom, se a gente for tentar excluir um banco de dados da UDrop, né, a gente não pode estar usando ele. Então, o que a gente tem que fazer? Normalmente a gente tem que desconectar. Só que aqui no o SSMS é meio chatinho para estar fazendo isso. Aqui ele tem esse botão de desconectar, só que ele vai desconectar só o pesquisador de objetos. Então, de qualquer forma, não vai dar certo. Então, a gente tem esse comando que vai fazer isso pra gente, basicamente. Esse use master vai estar falando que a gente vai sair do teste 1 e vai começar a usar o master, que é como se fosse o padrão, que é como se fosse um main da vida. Então, se a gente executar esse comando aqui, já foi pro master aqui, porque a gente usou ele. E aqui, se a gente ver, já sumiu o teste 1. Então, vamos minimizar aqui e dar um refresh. Pá, já sumiu ali. Então, a gente vai estar podendo criar também o nosso banco de dados diretamente por aqui, tá? A gente deu um new database aqui e deu um nome. Pá. Então, a gente pode estar criando por aqui também o nosso banco de dados, tá? Aqui nós podemos ver nossas tabelas, nossas views. E para deletar ele, a gente pode dar um botão direito, vir em delete, marcar esse campo, fechar conexões, porque como eu falei, tem que estar as conexões fechadas para poder deletar o nosso banco. E vamos dar um OK. Fechou ali já o nosso banco de dados. Perfeito? Vamos falar aqui agora do funcionamento do nosso comando Go, tá? Do SSMS da ferramenta. Como que ele vai funcionar, tá? Ele vai ser basicamente o que vai definir se o comando vai acontecer em lotes ou não. O que isso quer dizer? É melhor eu mostrar do que falar, né? Então vamos lá. O que acontece se eu executar esse código aqui? Esse código está dizendo que ele vai declarar a variável x, um valor inteiro, de 10. Então, se eu executar isso, ele vai criar a variável, beleza, comando executado com êxito. Porque o Go, ele vai delimitar o que tiver o Go para cima, executa, e o que tiver para baixo não vai estar diretamente ligado com o que aconteceu em cima. Então, o que acontece se eu executar para mostrar a nossa variável x, não vai acontecer nada, porque nesse momento aqui, ela não foi inicializada. O que eu posso fazer então para mostrar a nossa variável x? Botar ela dentro do nosso Go, que seria em cima dele. Então, se eu executar isso daqui, o que vai acontecer? Vai mostrar o nosso valor de x, que é 10. Perfeitamente. E eu posso também fazer o seguinte. Bom, aqui é um exemplo, né? Se eu botar um 3 aqui, o que vai acontecer? Ele vai executar 3 vezes o nosso comando e vai mostrar ali. O mesmo acontece com o nosso print teste aqui, tá? Ele vai executar 3 vezes e vai mostrar teste 3 vezes também, tá? Então,
basicamente para isso que serve o Go. Ele vai limitar em lotes o que acontece acima dele, perfeitamente? Pronto, agora vamos fazer um testezinho aqui rapidinho de criação de bancos de dados, criação de tabelas e inserção de dados e algumas consultas, tá? Eu já estou com o código pronto, porque se eu fosse escrever o código aqui, ia ficar basicamente eu escrevendo o código, explicando o que a gente já sabe, porque, enfim, como é SQL puro, não vai mudar muito de um para o outro, então vamos lá. Se eu executar aqui o nosso create database loja.db, vai criar nosso banco de dados. Então, comando executado concluído com êxito. Vamos dar um refresh aqui para aparecer ele. Perfeito, já está aqui. Se eu clicar aqui, no table ainda não vai aparecer nada porque a gente não executou nada, né? Então vamos lá. Use loja.db. Concluído com êxito perfeitamente. Vamos criar nossa tabelinha clientes. Dentro da nossa tabela clientes vamos ter o quê? O nosso ID, perfeito, que vai ser um int, uma chave primária, e esse identity aqui, um para um, vai ser basicamente o nosso auto-increment. Então, ele vai auto-incrementar os valores de 1 para 1, tá? Se eu botar de 2 para 2, ele vai pular valores. Então, assim, vamos, de 1 para 1. E aqui a gente vai ter o nosso nome, varchar, não nulo, porque tem que ter um nome, e de limite sem caractere, assim como PostGre, por exemplo. E vamos ter um e-mail também que vai ser unique, porque o e-mail é único, né? Então, vamos lá, vamos executar isso daqui. E um detalhe importante, eu seleciono quando eu vou executar, porque se eu selecionar e executar, ele vai executar só o comando que eu selecionei. Se eu clicar aqui sem ter executado nada, ele vai executar todos os comandos, tá? Então, vamos selecionar aqui e executar. Perfeito. Se eu dar um refresh aqui, já vai aparecer aqui dentro de tables, tá? Vamos ver aqui. Tables. Apareceu aqui já nossos clientes, tá? Então vamos executar esse comando aqui, que vai ser para criar uma tabela de pedidos, que vai estar fazendo relacionamento de clientes. Cada cliente pode ter vários pedidos e um pedido pode ter um cliente apenas. Então vamos ver aqui. Vai ter o nosso ID dos pedidos, int primeiro key, identity 1 para 1. Cliente ID, que vai ser nosso ID, que vai ser referenciado aqui como a gente vai ter o cliente ID, que vai ser referenciado pelos clientes ID da tabela de cima. Clientes ID, perfeito? Então, já executamos esse código aqui. E ele vai ter a nossa data, que vai ser do tipo date, porque é uma data. Valor, que é do tipo decimal, not null. E ele vai checar se o valor for maior ou igual a 10, dá certo, né? Porque, bom, o valor do nosso pedido não pode ser menor ou igual a 0, né? Ele não pode ser de graça e nem negativo. Vamos executar aqui rapidinho. Concluído com sucesso. E aqui a nossa inserção de dados vai ser basicamente a mesma coisa também. Não vai mudar muito, então. Nome e e-mail na tabela clientes. Nome João Silva. E-mail João Maria Souza. E-mail Maria. Carlos Lima. E-mail Carlos, tá? E para a gente inserir também na nossa tabela pedidos, vamos inserir aqui, vamos especificar o nosso cliente ID, nossa data do pedido e nosso valor. Então a gente vai inserir, a gente vai falar que basicamente o João Silva fez uma compra dia 1 do 10, no caso, dia 10 do 1, de R$150. Ele também fez uma compra dia 15 do 2 de R$300. E a Maria Souza fez uma compra de R$200 no dia 1 do 3, tá? Então vamos executar isso daqui. E agora vamos fazer algumas consultinhas básicas, tá? Vamos mostrar o que foi feito aqui. Bom, vamos mostrar aqui que nossos clientes, que nossa tabela cliente tá tudo certinho aqui. Mostrar nossa tabela pedidos com select from pedidos. Não muda, também vai ser asterisco para quando for mostrar tudo de uma tabela. Então, como eu falei, é SQL também, mesmo você não ter SQL, que é o nome do nosso SQL aqui do SQL Server, não vai mudar muita coisa. Ele vai ter só algumas funcionalidades a mais, mas o básico não vai mudar. Assim como basicamente todos os SQLs. MySQL também vai ser assim, MariaDB também vai ser assim, tá? Então vamos ver aqui. A subconsulta também vai ser do mesmo jeito. Aqui a gente vai estar selecionando o pedido e o cliente, ok? Então, aqui vai ser o cliente e o pedido que ele fez. A gente vai estar mostrando. E aqui vai ser uma outra subconsulta que vai mostrar os gastos total por cliente. Só um detalhe, vai ficar como null o nosso Carlos Lima, porque a gente não inseriu nada para ele aqui, tá? Então,
Vamos executar aqui com o Go. Perfeito. É isso aí. Bom, agora eu vou estar mostrando algumas funcionalidades extras, tá? Que não vai ter no PostgreSQL, então elas são funcionalidades específicas do nosso SQL Server. E uma delas vai ser o nosso comando merge e o outro vai ser o nosso comando output, tá? Então eu vou estar ensinando como é que vai funcionar basicamente. Bom, aqui no código eu vou ter esse comando aqui, que ele vai verificar se nossa tabela novos clientes ela existe, tá? Se ela já existir, ele vai deletar só pra gente poder criar de novo e dar certo o nosso comando. Então, como eu não executei, então ela não existe, mas vamos executar aqui. Comando executado com êxito. E agora vamos criar a nossa tabela novos clientes aqui. Nossa tabela ela vai ter o nosso ID, que vai ser um int, o nosso nome vai ser um varchar e nosso e-mail, tá? Então, vamos executar aqui com o comando go. Perfeito. E agora vamos inserir alguns valores, tá? Eu botei aqui o que vai acontecer quando a gente executar o nosso merge, que eu já vou ensinar para vocês o que é, tá? Então vamos dar aqui os nossos inserts. É importante a gente notar que alguns dados vão ser iguais, tá? E alguns vão ser diferentes dos que a gente já tinha na nossa tabela clientes, tá? Então, o João Silva ele vai estar um pouquinho diferente aqui, vai ser João Silva atualizado. O Maria Souza e o Carlos Lima vai ser exatamente igual, tá? E a Ana Costa vai ser um valor que vai ser inserido. Então, vamos mostrar aqui para ver se deu certo. Tá? Estão todos aqui, tá? Então, o que o nosso merge vai fazer, tá? Ele vai ser como se fosse uma condicional e onde ele pode executar as 3 operações de update, insert e delete, tá? Ele pode executar elas de acordo com a condicional que acontecer. Então, como que vai funcionar aqui, tá? Ele vai pegar os IDs dos clientes e os IDs dos novos clientes. Então, ele vai comparar os dois. Então, se o ID dos clientes foram iguais aos IDs dos novos clientes, que são iguais, tá? Se eu tentar aqui, são iguais. Ele vai acontecer as operações, ok? Então, aqui vai acontecer basicamente o seguinte. Se for encontrado, when method, ele vai acontecer o quê? Quer dizer que o ID do cliente e dos novos clientes foram iguais, então ele vai dar esse update. Se não for encontrado, ele vai dar o insert. Mas, se não for encontrado e existir apenas um novo cliente, tá? Por exemplo, existe um novo cliente, existe um ID 4 no novos clientes e no clientes existe só o ID 3 no máximo. Então, ele vai ser adicionado. Caso exista um ID 4 no clientes e no novos clientes não, ele vai ser deletado e daí vai ser a nossa outra condição, ok? Então, vamos executar isso aqui para ver se vai funcionar o nosso merge aqui. 8 linhas afetadas. Vamos agora dar um select. Novos clientes é para continuar igual, porque ele não vai alterar este, vai alterar somente os nossos clientes. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos executar para ver o que vai acontecer. Bom, deu tudo certo aqui. O que aconteceu? Os nossos clientes, ponto nome, ele vai ganhar o nome do cliente dos novos clientes. E a mesma coisa vai acontecer com o e-mail. Então, lembra que eu tinha falado que os clientes, eles tinham alguns que eram iguais aos novos clientes? Então, o João Silva, ele era diferente. Então, ele vai ter sido atualizado, ele vai ter recebido o update, tá? Então, ele vai acabar mudando, porque o nome aqui tá diferente. E ele recebeu esse nome e os IDs eram iguais, então acabou executando aquele comando. Já o Maria Souza também tinha um ID igual ao outro, só que o que acontece? Ele continuou com o mesmo nome, então ele vai ter sofrido um update, só que o update vai dar elas por elas porque vai ser igual. E o mesmo acontece com o Carlos Lima. Já a Ana Costa, esse ID aqui, esse ID 4, não existia na nossa tabela clientes, então ele vai acabar que vai ser inserido e vai cair na nossa condição aqui do insert, ok? Bom, agora falando do nosso comando output, tá? O que ele vai acontecer? Ele vai ser basicamente um feedback do nosso código. Então, por exemplo, quando eu der um insert de alguma coisa, ou um update ou um delete, normalmente vai aparecer somente que o comando foi executado com êxito e é isso aí. Então eu tenho que dar um select depois para ver o que aconteceu. Então o nosso output vai ser basicamente um feedback do código que aconteceu, tá? Então, por exemplo, eu vou inserir aqui, ó. Inserir um cliente, um nome e e-mail. O nome vai ser Pedro Rocha e o e-mail vai ser pedro@email.com. E eu vou usar o nosso comando output inserted, tá? Porque eu tô inserindo. Então, vamos executar aqui. E o que vai acontecer? Ele vai dar
o nosso feedback aqui, ok? E o mesmo vai acontecer com o update. Então aqui eu vou atualizar o nome do Pedro Rocha para Pedro Rocha atualizado e vou dar um output inserted também, porque eu vou estar inserindo um nome novo, tá? Aqui, deu certo também. E aqui com o nosso delete vai acontecer exatamente a mesma coisa, só que agora eu vou deletar o Pedro Rocha atualizado. Aconteceu aqui, ele deu o nosso feedback, que vai ser basicamente o nosso ID, o nosso nome. E agora se eu executar aqui, o nosso Pedro Rocha vai ter sumido, não vai estar mais aqui. Então, é basicamente isso. Bom, então essa aqui foi a nossa ferramenta do SSMS, que vai ser a ferramenta onde a gente vai estar executando os comandos do nosso SQL Server, que vai rodar na linguagem TSQL. E, no geral, dá pra ver que ela é uma ferramenta boa, porque ela tem uma interface gráfica que é tranquila de olhar, não é uma interface que tem muita coisa, então acaba que ela é bem simples e ela roda perfeitamente e ela é bem fácil de conectar, então a gente não vai ter problema de conexão. E ela também permite a gente fazer algumas outras funções que eu não mostrei aqui, mas em aula eu vou mostrar melhor, que seria para poder criar alguns gatilhos. A gente pode criar, por exemplo, a gente pode criar um agente que vai fazer um backup do nosso código na nossa máquina, ele vai fazer um backup todo domingo, por exemplo. A gente pode configurar essas coisas. A gente pode estar criando também um login de usuário e esse login pode ter permissão somente para visualizar o código ou executar pequenos comandos. A gente pode fazer isso também. Então é uma ferramenta que ela é bem completa. E no mais, seria isso. Muito obrigado por assistir e vejo vocês na aula.